Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Bom dia. É sempre com muita alegria que nos reunimos, e quando assim o fazemos, renova-se em nossos corações o convite do Mestre Fraterno, que nos disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem, Ele ali estaria, né? Então, Jesus está conosco. A pergunta que eu faço é: quem está com Jesus? Para estarmos com Jesus, é importante que estejamos de mente e de corpo, ou de alma e de corpo, como queira. Então vamos deixar as nossas angústias, preocupações do lado de fora desta casa e vamos nos colocar aqui inteiramente de corpo e de alma, para que possamos relembrar nas palavras do Cristo o alimento dos nossos espíritos e de nossas almas, que é os ensinamentos do seu Evangelho. Nesta manhã nós falaremos sobre um tema muito interessante à nossa reflexão, que todos os senhores certamente já ouviram falar, mas que daremos hoje uma abordagem um pouco diferente. Os senhores já devem ter ouvido falar sobre a parábola do bom samaritano. Sim ou não? Sim. Parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história. É uma forma de se contar algo. E Jesus foi o sábio dos sábios quando se trata de história. Porque ele sabia das nossas dificuldades de compreender a extensão do que ele ensinava. Então, tudo o que ele nos falava, ou pelo menos a maioria dos seus ensinamentos, foram na forma de parábolas. E ele contou a parábola do chamado bom samaritano, e por esta razão eu coloquei no título da palestra, não o bom samaritano, mas o samaritano, porque eu queria falar da Samaria, de quem eram os samaritanos, para que nós, de fato, pudéssemos entender a profundidade do exemplo da história narrada por Jesus. Eu pergunto aos senhores, a Bíblia, nós não podemos lê-la de forma descompassada. Não é que não podemos, não é didaticamente correto que assim o fazemos, porque seria mais ou menos como se você já pegasse um filme no meio e você não sabe o que antecedeu. Então é muito importante a contextualização. A contextualização é explicar o que é que o Cristo falou e o que ensejou aquela história. E eu pergunto aos senhores, alguém se lembra por que é que Cristo colocou a parábola do bom samaritano? É para dar amor ao próximo, né? É para dar amor ao próximo e para dar o exemplo, né, do amor ao próximo, ele usa essa parábola, né? Sim. Então, você já deu o exemplo do porquê, mas a pergunta ainda não. A pergunta é muito simples. Um homem perguntou o que todos nós perguntamos sempre, gente. Quem é que quer ir para o céu? Eu quero. Não sei se eu vou ser merecedor, né? Quem não levantou a mão não quer. Então, todos nós queremos ir para o céu. Não sabemos exatamente o que é este céu, como ele é e tal, mas nós queremos ir para um mundo melhor. Nós queremos ir para um lugar onde a justiça, o amor e a bondade se façam presentes. Não é? Uns chamam de céu, outros de paraíso. Não é? Nós espíritas chamamos a evolução para os eleitos que aqui estão. Enfim, mas um jovem perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para encontrar a vida eterna? Esta é a pergunta. E aí Jesus pergunta a ele: o que diz a lei? E o jovem era entendido. E ele disse: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: sim, perfeito, faça isso.
ao que o jovem perguntou, o teu exemplo, né? quem é o meu próximo? E eu pergunto a vocês, quem é o meu próximo? É uma pergunta, gente. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, meu anjo? As pessoas que eu convivo em sociedade, em família. Perfeito. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, o nome da minha filha mais velha. Está no meio. A Fernanda deu o exemplo, ela foi muito feliz no exemplo dela, porque é exatamente esse o entendimento que nós temos de quem é o próximo. E não é na fila do banco, não, viu? Próximo. Próximo. Nós entendemos que é a nossa família, são aquelas pessoas com quem nós vivemos, são as pessoas com quem de alguma maneira dividimos a nossa vida. Só que Jesus sabia disso. E ele disse: este não é o próximo. Esse é também mais um próximo. Será que um americano é meu próximo? Sim. Sim, ele pode estar lá na América do Norte. Será que um japonês é meu próximo? Sim. Ele pode estar lá do outro lado do país, do mundo. Ele é o meu próximo. Então, o próximo é toda e qualquer criatura que possa depender de nós, do nosso amor, da nossa ajuda e da nossa caridade. E aí ele propôs a parábola. E quando eu disse, e não foi por acaso, que nós falaríamos sobre o samaritano, para entendermos o contexto e a inteligência do Cristo. Ele disse que um homem saiu da cidade de Jerusalém e ia para uma outra cidade chamada Jericó. E conta que no meio do caminho ele foi assaltado. E tendo sido assaltado, os bandidos maus roubaram tudo que ele tinha. Seu cavalo, seu dinheiro, e não contente, e qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, ainda atacaram profundamente, quase tirando-lhe a vida. E largaram-lhe ali na beira do caminho para ser morto, ou para morrer, né? Porque aí conta que um sacerdote, quem é um sacerdote? É alguém ligado às coisas espirituais. Era alguém que estava no templo pregando a palavra de quem? De Deus. E ele, passando por ali, viu o homem caído. E vendo o homem caído, ele olhou no relógio e disse: eu vou me atrasar para chegar no templo. E mais, se eu tocar as minhas mãos neste homem, eu vou me tornar impuro. Estando impuro, eu teria que ficar pelo menos uma semana afastado das minhas atividades. Ele baixou os olhos e disse: alguém cuidará deste homem. E seguiu o seu caminho. Narra as Escrituras que em seguida um outro homem, chamado Levi, que era da tribo dos levitas, ou da região levita, eles também tinham uma responsabilidade no templo. Eles eram responsáveis pelo cântico, por falar sobre realmente a grandeza de Deus na forma de louvor. E a exemplo do sacerdote, ele também fez o quê? Ele olhou e disse: não, agora não. Não podia ser depois das cerimônias, mas ele não cuidou do homem caído. E foi embora. Em seguida veio um homem. Quem era este homem? O samaritano. Aí o homem viu aquela pessoa caída, e aí está uma das coisas que a Escritura não fala, mas que a gente precisa entender. Ele era um samaritano, e o homem caído era um homem judeu, e existia uma profunda rixa entre judeus
e samaritanos. Eles eram inimigos. E essa inimizade remonta a tempos idos antes da chegada do Cristo, quando a tribo de Judá foi dividida e o povo judeu ficou ali na região e os israelitas montaram na Samaria um outro templo que, segundo a tradição judaica, era impuro e até hoje remonta essas divergências que nós conhecemos lá no povo da Palestina, de Jerusalém, de Israel. Ela remonta daquela época, essa questão. Mas vamos voltar aqui. O samaritano viu o homem cair. Ele ficou preocupado se ele era judeu? Não. Era uma pessoa que estava ali caída. E ele precisava da ajuda dele. Ele parou o que ele estava fazendo, ou o seu caminho, e socorreu aquele homem. Diz as Escrituras que ele deu o seu azeite. Hoje o azeite é o ouro líquido, né, gente? Na época, muito mais. Muito. Ele sempre, de fato, era considerado o ouro líquido, né? E ele derramou o seu azeite sobre as feridas do homem, cuidou, deu a sua água, deu o seu pão e colocou-o sobre o seu cavalo e o levou até uma hospedaria, levou até uma pensão, até um local onde o homem pudesse ser tratado. Aí ele sacou do bolso uma quantia de dinheiro e disse: cuide deste homem, tome aqui o pagamento. Se alguma coisa faltar, amanhã eu voltarei aqui e pago o restante. E o homem assim fez. E aquele homem foi curado, foi tratado. E Jesus então contou essa história. Agora eu fico imaginando Jesus contando essa história, gente. Como devia ser mágico, né? Como ele devia encantar com o seu amor, porque o amor de Jesus toca, gente. O amor de Jesus vai lá no âmago do nosso ser e ele quase que nos deixa impressionado, né, diante daquilo tudo. E Jesus então pergunta ao jovem que ele fez a pergunta, que qual era o que devo fazer para herdar a vida eterna, não é? Aí ele disse: quem amou ao seu próximo? Aí o jovem baixou os olhos e disse: o samaritano. E por que ele baixou os olhos? Porque ele também era judeu e ele tinha aquele preconceito. Preconceito é que vem antes, né? Ele tem o conceito formado acerca de quem era o samaritano. Tanto que quando se falava de Samaria ou do samaritano, eles falavam rápido, cuspiam de lado assim, porque era gente que não valia nada. No entanto, Jesus, ao colocar essa história, nos ensina muito. Ele ensina sobre o amor ao próximo, ele ensina sobre a caridade, ele ensina sobre amar a Deus, e ele ensina, acima de tudo, que jamais deve haver distinção entre as pessoas. E é neste particular que esta parábola ela se torna ainda mais emocionante do que tantas as outras. Porque quem é o nosso próximo? Será que eu estou tendo preconceito? Será que eu estou julgando as pessoas pelo que elas vestem, pela religião que elas frequentam, pelo lugar onde ela mora, pelos bens que elas possuem, pelos títulos que elas têm? Será que eu não estou sendo de alguma maneira preconceituoso? Será que eu estou tratando o meu semelhante da maneira como eu de fato gostaria de ser tratado? Será que eu estou colocando o amor acima de tudo? Tal qual o amor ensinado por Jesus, quando disse, naquela história narrada por João: quando eu tive fome, tu me destes de comer.
Quando eu tive sede, tu me destes de beber. Quando eu estava nu, tu me vestiste. Quando eu estava enfermo, tu fostes me visitar. Quando eu estava na prisão, igualmente tu viestes me ver. Mas o homem justo dirá: mas Senhor, eu nunca lhe vi com fome e lhe dei de beber ou de comer. Eu nunca lhe vi com sede e lhe dei de beber. Eu nunca fui lhe visitar no cárcere ou no hospital. E o Cristo responderá: quando tu fizestes ao menor dos teus irmãozinhos, era a mim que tu estavas fazendo. Mas o ímpio dirá: mas Senhor, eu nunca lhe vi com fome. Portanto, como eu poderia lhe dar de comer? Eu nunca lhe vi com sede. Como eu poderia lhe dar de beber? Eu nem sabia que tu estavas preso. Como eu poderia ir te visitar? Ao que o Cristo responderá: quando tu não o fizestes ao menor dos teus irmãozinhos, era a mim que tu não estavas fazendo. A palavra de Cristo é uma palavra muito incisiva e direta para nós. Não basta apenas não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Aquele homem que estava caído, o sacerdote levita não fizeram mal algum para ele. Não foi eles quem o assaltaram, não foi eles quem o deixaram ali. No entanto, eles não agiram com amor, com caridade para com aquele homem. E não tendo agido com amor e com caridade com aquele homem, eles não agiram segundo os ensinamentos do Cristo. Ora, se a lei dos homens, que é uma lei tão falha, que é uma lei tão, aos olhos de Deus, miserável, ela diz que aquele que não acode a quem está numa situação de perigo, de um acidente, ele estará cometendo uma omissão de socorro. Não é isso que diz a lei? Sim. Ora, se alguém se acidentou e você faz de conta que não viu e passa de largo, e alguém vê, você pode ser processado, porque você se omitiu, atropelou alguém, não socorreu, se omitiu. Se a lei dos homens, que é tão falha, tão rudimentar, já se estabelece, o que dirá a lei de Deus? No entanto, nós muitas vezes interpretamos estas leis e estes ensinamentos ao sabor das nossas necessidades, das nossas conveniências, e é aí que nós erramos. Talvez muitos de nós digamos: eu não faço o mal para ninguém, eu vivo a minha vida, eu fico lá no meu cantinho, eu estou sempre numa boa. Mas o que de fato Cristo espera de cada um de nós é que nós façamos o bem. Não fazer o mal é uma obrigação, meus irmãos. É obrigação. Agora, fazer o bem é uma honra que compete a todos os que amam a Deus. E esse nosso próximo, agora trazendo para as nossas vidas, são todas e quaisquer pessoas que convivam conosco. Não importa se estão ao nosso lado ou não. Como que vivemos aí semanas atrás com os nossos irmãos do Sul, que no meio de tantas tragédias nós vemos a solidariedade humana, a fraternidade, a compaixão, a misericórdia do povo se unindo para levar dignidade àquelas criaturas. E a dignidade aqui não é necessariamente e exclusivamente alimento, roupa, bens materiais, mas o amor, a solidariedade,
levar uma palavra de encorajamento, de esperança, de paz, dizendo: olha, por mais dolorosa que seja a situação, não percamos a fé em Deus, porque Ele preside a tudo. E se de tudo isso de ruim que está acontecendo, alguma coisa de bom nós temos que tirar. E o que nós temos que tirar de bom é essa solidariedade, este amor que une as criaturas em situações como esta, e que normalmente vem justamente deste amor ensinado pelo Cristo. Então, meus amigos e minhas amigas, durante as nossas vidas, nós sempre vamos estar nos encontrando com o próximo. E talvez agora eu vá dar uma lição de casa para vocês, pesada, dolorosa, mas é a lição que de fato temos que ter em mente. Amar a quem nos ama é fácil, mas amar a quem nos odeia, aí é o desafio. Amar a quem nos ama é até uma retribuição de amor, é um gesto de carinho, né? Afinal de contas, ele me amou, eu tenho que amar. Agora, quem me faz mal, aí o nosso ímpeto é aquele de Erasmo Carlos: pode vir quente que eu estou fervendo. Bateu para a direita, levará com a esquerda. Não é? A gente sempre está pronto para o revide, a gente sempre está pronto para dar um troco. E a parábola da Bíblia de hoje diz exatamente o contrário. Não olhe a quem, faça o bem. E se for o seu inimigo, ainda mais. Como dizia Chico Xavier, se você acha que está difícil, se você acha que está pesado, aumente. Aumente. Aumente a dose de amor, a dose de compaixão, a dose de misericórdia, a dose de caridade. E quando a situação se defrontar diante de sua vida, e ela vai se defrontar, talvez ainda hoje, você diga: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Fazei de mim instrumento do seu amor, da sua paz e da sua caridade. Que eu leve o amor aonde haja o ódio. Que eu leve a luz aonde haja a escuridão. Que eu leve a paz onde haja a guerra. Que eu leve a concórdia onde haja o desentendimento. Que eu leve a vida onde haja a morte. E que eu seja a luz na vida de tantas criaturas que de mim se aproximam. Não titubeie. Cristo não falha. Ele sempre está ao nosso lado, nos acolhendo, nos amparando, dando a cada um de nós tudo o que é necessário para seguirmos em frente. Em uma manhã ensolarada do início de junho, em que nós nos encontramos nesta casa abençoada, assim como o sol ao amanhecer dá o espetáculo de luz e cor, e a maioria de nós ainda estávamos adormecidos, não era isso? Estávamos adormecidos. Na nossa vida, Jesus dá um espetáculo de luz, cor e beleza e de renovação de amor, dizendo-nos a cada um de nós: vinde a mim, cada um de vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. E Ele está, assim como o sol nascendo na nova manhã, nos dando a oportunidade de, neste dia, fazermos a diferença. Fazermos a diferença, meus irmãos e minhas irmãs, no amor,
no auxílio ao próximo. E aí, então, agora, eu vou trazer o próximo, para o próximo mais próximo de verdade, que normalmente é quem mais necessita desses primeiros socorros. E não é por acaso que Deus nos coloca em conjunto com essas criaturas, porque elas são sim instrumentos de Deus a nos ensinar a exercitar a compaixão. E eu aprendi na minha vida que muitas vezes é mais fácil nós agirmos com compaixão, com amor, com misericórdia, com quem está longe. Você sabe por quê? Porque depois que você fez a caridade, você fala, obrigado, Senhor, e retorna para o seu lar, para a sua casa e deixa a pessoa lá. Então você não precisa conviver com ela. Agora, os que estão em casa, não. Esses você não tem como deixar. Você sempre estará no convívio com ele. E é por essa razão que nós encontramos muitas vezes criaturas que são um poço de bondade na rua e o contrário dentro de casa. Porque em casa não há como colocar uma máscara do verniz, a de que eu sou bom. Em casa nós vamos conviver com a pessoa de manhã, de tarde, de noite. Nós vamos estar juntos quando tiver momentos felizes, momentos tristes, quando perdeu o emprego, quando sofreu um assalto, quando foi injustiçado, quando foi caluniado, quando a gente estiver no embate da vida. E é ali que se revela a oportunidade de nós exercitarmos esta compaixão para com o nosso próximo. Então não precisa ser necessariamente alguém que esteja caído à beira do caminho, como o samaritano, mas alguém que está andando ao nosso lado, bem do nosso lado, nos mendigando um pouco de amor, de caridade e de paciência. Ah, mas eu já fiz isso amanhã, ontem, vou ter que fazer isso amanhã, isso aqui é um disco arranhado, isso não muda sempre. Aumente a dose. Aumente a dose. Eu me lembro de uma história que me contaram de um cidadão que não se dava bem com a sogra dele. Né? E ele dizia que a sogra era todos os problemas da vida dele. O que eu acho uma banalidade, né? Uma futilidade, porque esse negócio de sogra eu acho uma bobagem. Eu, por exemplo, amo a sogra da minha esposa. Acho ela uma bênção. Eu acho que forma de pessoa, né? Mas ele tinha dificuldade realmente com a sogra. E ele foi consultar o sábio. E o sábio ouviu atentamente as queixas dele e disse, eu tenho uma solução, mas o senhor vai ter que colocar em prática. O senhor aceita? Ele disse, quem pergunta quer resposta, se eu estou aqui, eu aceito, né? E ele disse, então você faça o seguinte, você vai para a sua casa, você mora com a sua sogra, mas você leva um bezerro e deixa dentro de casa. Aí ele diz assim, bom, tá, eu tiro a minha sogra. Não, fica você, sua sogra, seus filhos, seus problemas e o bezerrinho também. Tudo dentro de casa? Sim, mas a minha casa é pequena, de um cômodo. Sim, todo mundo ali. Ele não entendeu que foi buscar ajuda e saiu de lá com um problema, né? Mas tá bom, ele levou o bezerro para dentro da casa dele. O que vocês acham que aconteceu na primeira semana? Gente, foi um problemão. Ele não aguentava mais. Na semana seguinte, já desesperado, ele volta para conversar com o sábio. Olha, eu fiz tudo o que você recomendou e a minha vida está uma draga. Está tudo ruim, está tudo péssimo. Eu não aguento. Aí o sábio pergunta, mas e a sua sogra? A sogra está de um lado, o bezerro de outro, as crianças de outro. Eu não aguento mais.
Aí ele falou, bom, então vou ter que aumentar a dose. O senhor aceita? O homem já ficou desesperado, né? Mas vai fazer o quê? Já estava lá, né? Quem pergunta quer resposta, né? Falei, então agora o senhor vai levar algumas galinhas. Não sei se é muito, só 3. Então eu tiro o bezerro. Não. Deixa o bezerrinho lá, deixa a sogra, deixa as crianças, mas coloque as galinhas. Isso, coloque toda a galinhada lá. O homem só fez assim. Deus do céu, dai-me coragem. E voltou para casa. Era bezerro de um lado, galinha do outro, criança de outro, a sogra do outro. Ele pensou que infartaria. Se ele colocasse lá o medidor do batimento cardíaco dele, estaria 200. Ele achou que morreria. Dessa vez ele quase não conseguiu chegar no final, mas ele chegou. Foi conversar com o sábio, dessa vez já ficou segurança do lado do sábio, porque ele achava que ele ia bater no homem, né? E ele falou, e aí, como é que estão as coisas em casa? Melhorou? Não precisa responder. A sua aparência já disse tudo. De fato, a minha vida, eu achei que eu tinha problema, mas percebi que existem problemas muito maiores. Aí o sábio falou, bom, então vamos aumentar a dose. Agora nós vamos resolver o seu problema. Se não resolver agora, esquece. Volte para casa e coloque um porquinho. Pode ser um porquinho. Aí então eu tiro o bezerro da galinha. Não, meu irmão. Deixe o bezerro, deixe a galinha, mas coloque também um porquinho. Posso tirar a sogra? Não. Deixa. Dessa vez não aguentou uma semana, gente. Ele pediu uma audiência extra. Quando foi na quarta-feira, ele falou, por favor, me acorde, eu não aguento mais. Aí o sábio foi ouvir atentamente. Ele falou, meu irmão, a última vez, confie em mim. Confie. Volte à sua casa. Tire o porquinho. Tire a galinha. Tire a ovelhinha. E volte aqui daqui uma semana. Aí ele assim o fez. Quando chegou na semana seguinte, o homem chegou com um sorriso. Que maravilhoso. E como estão as coisas em casa? Está uma maravilha, essa sogra, nem sei que ela existe. Sabe, eu estou brincando com você, gente. Mas na verdade eu estou dizendo que às vezes Deus nos possibilita passar por determinadas circunstâncias, situações, que é para exercitar nossa resignação, nossa coragem, nosso amor e nossa paciência. Às vezes, uma dificuldade, ela se abate na nossa vida, mas ela se abate para nos ensinar. Uma vez eu conversava com um amigo, ele sofreu um acidente, e ele ficou numa cama. E aí o pessoal estava fazendo uma festinha, colocaram a maca dele para fora. E ele ficou dançando assim, né? Aí eu falei para ele assim, por que você está dançando assim, né? Está tão feliz? Já sei, porque você não consegue coçar as costas, né? Então ficava assim. A vida, gente, ela é feita de desafios. A vida é feita de oportunidade. E depende de como você encara esses desafios e essas oportunidades. Então uma coisa poderá ser ruim ou boa, mas ela será ruim ou boa dependendo de como você a encara. E quem tem Cristo no coração consegue enxergar a vida sob uma outra perspectiva. Foi como eu disse, nessa casa mesmo, aqui eu venho nessa casa já há muitos anos, né? Quando criança eu brincava com aquele sonho de valsa, e todos nós já brincamos, né? Aquele solofone de sonho de valsa, né? A gente colocava assim na frente dos nossos olhos, e como é que o mundo ficava? Oh, o mundo ficou cor-de-rosa, não é? Mas será que o mundo era cor-de-rosa? Não. Mas ele ficava cor-de-rosa, não é? E por que ele ficava cor-de-rosa?
Porque tinha uma película na frente. Os mais antigos, as meninas não, né? Mas os rapazes vão se lembrar da época que nós tínhamos aquela televisão. Uns falavam preto e branco, outros falavam branco e preto, né? E a gente queria ver TV colorida. O que a gente fazia? Hã? Olá! Colocava uma tela, né? Como que é dessa tela? Não, mas você é menina, você não lembra, não. É seu avô? Não, meu marido. Ganhei. Mas enfim, aquela tela, ela tinha, assim, ela era azul em cima, verde no meio e vermelho embaixo. Aí a gente colocava na frente da televisão e a gente estava vendo TV colorida. Que coisa feia, né? Hoje, né? Mas na época a gente achava bárbaro, né? E vocês sabem por que eu estou colocando essa história? Por uma razão muito simples. Quando nós colocamos o Evangelho nas nossas vidas, é como se a gente colocasse uma película, mas uma película de amor, de bondade, de verdade. Então nós enxergamos um mundo diferente. O mundo como Chico enxergava quando se referiam à sua madrasta. Como é que se referiam à madrasta dele? Vocês sabem? Falavam que ela era uma megera, que ela era má, que ela era ruim. Sabe qual era a resposta dele? É o jeito que ela tem de me amar. Às vezes, quando nós temos a maldade em nossos corações, nós só enxergamos maldade nas pessoas. Porque os nossos olhos são a janela de nossas almas. Quando os nossos olhos forem bons, tudo em nós também será bom. Agora, quando os nossos olhos forem maus, porque a maldade está em nós. Então, quando nós temos o Evangelho de Cristo nos nossos corações, nós enxergamos um mundo diferente. Ou pelo menos temos que nos esforçar para ver um mundo diferente. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Alguém já viu essa afirmação? E vocês imaginam por que ele falava isso? Um de cada vez, por favor. Gente, fazer o bem é trabalho. Fazer o bem exige de nós, eu não vou dizer paciência não, paciência é o de menos. Existe coragem. Você tem que ter coragem para fazer o bem. Porque às vezes você vai fazer o bem e recebe como pago a ingratidão, a incompreensão. Mas quem quer fazer o bem não está preocupado com a gratidão de quem está recebendo o bem dele. Ele está preocupado em ser bom. Ele está preocupado em ser útil. Ele está preocupado em fazer o que o samaritano fez ao homem caído. Ele não está preocupado se o homem vai ser grato a ele. Ele não está preocupado com nada disso. Então, quando você fizer bem ao que estão com você em sua casa, você não tem que se preocupar com gratidão. Você não tem que se preocupar se ele vai retribuir a bondade que você está dando para ele. Porque a bondade está em você. E muitas vezes nós deixamos de fazer o bem porque achamos na nossa ignorância que a pessoa tem que nos retribuir o bem. É como se nós estivéssemos barganhando com Deus, com o Criador, todo o tempo. E não é esse o caminho. O caminho é o que o Cristo ensinou. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão, e o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe outra vida além, e assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para sempre. E aí Roberto ainda diz: mas ainda é tempo de plantar
a flor do bem dentro de si crescer para lhe entregar quando ele aqui ou quando ele aqui voltar. Eu coloquei essa frase por uma razão muito simples, né? Muitas pessoas dizem, Jesus voltará, não é? Quem acredita que Jesus voltará? Ninguém. Eu não acredito. Nossa Senhora, ninguém acredita. Agora a pergunta, né? A sabedoria. Por quê? Ele nunca saiu. É aqui, né? Ele não saiu. Ah, exatamente. Só pode voltar quem foi. Saiu. Se ele nunca foi, como é que ele vai voltar? Ele disse, estarei contigo em todos os dias de sua vida, nos momentos de dor ou de alegria, de sofrimento ou de ventura. Ele está conosco. E Ele está em espírito. E para tê-lo ao nosso lado, basta fecharmos os nossos olhos materiais e abrirmos os nossos olhos da alma e dizer obrigado, Senhor, por eu poder ver com estes olhos meus a beleza deste mundo que é seu. Obrigado, Senhor, por eu poder sentir o cheiro da flor, o esplendor de cada amanhecer. Obrigado, Senhor, pelo renascer da esperança que eu sinto no meu peito quando vejo o sorriso doce e meigo de uma criança. Obrigado, Senhor, por eu poder andar, por eu poder falar, por eu poder cantar o verbo da vida. Senhor, ensina-me a amar como Tu me amastes, com os meus defeitos e com as minhas qualidades, amando ao próximo assim como Tu me amastes, sem taxas de retribuição ou sem exigências. Senhor, fazei de mim instrumento do Teu amor e da Tua paz. E assim, quando nos encontrarmos nos caminhos da vida, possamos nos tratar como irmãos e como verdadeiros bons samaritanos. Muita paz a todos. Beijo no coração. Obrigado.